Olá, me chamo Marcelo Delilo e sou aluno do curso de Letras Português da Universidade Federal de Alagoas. E junto com alguns colegas, irei apresentar um trabalho sobre o financiamento da educação obrigatória no Brasil. Esse trabalho foi realizado para a disciplina de Política e Organização da Educação Básica Brasileira, ministrada pelo professor José Márcio. Muito bem. Para que possamos compreender um pouco sobre a complexidade do financiamento da educação obrigatória no Brasil, é preciso ter ciência do que diz a lei que rege essa ação. Sim, estou falando da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Na LDB, a parte que corresponde ao financiamento se encontra no título 7, e se chama dos recursos financeiros. E os artigos responsáveis por essas diretrizes são do artigo 68 ao 77. E nesses artigos podemos encontrar todas as informações sobre as responsabilidades dos órgãos financiadores da educação obrigatória no Brasil. No artigo 68, serão recursos públicos destinados à educação os originários de 1. Receita de impostos próprios da União e dos Estados, dos Distritos Federal e dos municípios. 2. Receita de transferência constitucionais e outras transferências. 3. Receita do salário educação e de outras contribuições sociais. 4. Receita de incentivos fiscais. 5. Outros recursos previstos em lei. No artigo 69, foi aprovada uma MP e já teve sua vigência encerrada. Hoje, em 2023, esse é o único artigo relacionado ao financiamento da educação obrigatória que não está mais em vigor. Os outros artigos irão apresentar os papéis dos governos municipais, estaduais e federal no financiamento da educação e de onde serão feitos os repasses. Quais os possíveis punições para as entidades que não cumprirem os prazos. É importante compreender que a LDB não é uma lei independente, ela tem suas diretrizes baseadas em outras leis, como a Constituição Federal. Um exemplo disso está no artigo 72 e 73, que suas regras se apoiam em outras leis. O financiamento da educação básica brasileira vem do salário educação, que corresponde à contribuição de empresas vinculadas à Previdência Social, dividida em 3 cotas, e da arrecadação de impostos, que compõem o Fundeb. Dentre os principais impostos, podemos citar o ISS, ITBI, IPTU, IRE e o IRM. O Fundeb, ou Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é um conjunto de 27 fundos, sendo eles 26 estaduais e um do Distrito Federal, e deve destinar 70% dos recursos ao pagamento dos profissionais da educação. Além disso, a União complementa esses recursos através do VAAT e do VAAF. O VAAF, que já existia desde o antigo Fundef, significa Valor Aluno Ano Final, e tem uma finalidade de garantir um piso por aluno em todas as redes públicas. Em 2020, esse piso foi de R$ 3.349,56, sendo o estado com maior fundo Roraima, com R$ 4.809, e o estado com menor fundo Maranhão, com R$ 1.533. Alagoas teve um fundo por aluno de R$ 2.686 no ano de 2020. A União deve complementar o Fundeb com um valor fixo de 10% daquilo que os estados e municípios contribuem. Isso constitui o VAAF. O novo Fundeb acrescentou outra complementação, o VAAT, que tem como objetivo aumentar justamente esse gasto por aluno, tanto nas redes municipais e estaduais, diminuindo assim a desigualdade observada no estado que tem o maior fundo, Roraima, do estado que tem o menor fundo, Maranhão, como observado nos números de 2020. O VAAT possui um aumento gradativo, começando a valer desde 2021 com apenas 2%, aumentando para 5% em 2022, 6,25% em 2023, 7,5% em 2024, 9% em 2025, chegando até 10,5% em 2026.
Em 2022, por exemplo, o estado de Alagoas teve uma arrecadação de R$ 228.729.628,88 e uma complementação da União de R$ 52.282.968,17, ficando com um total de R$ 281.012.597,05. De acordo com o relatório OCDE, publicado em 2019, o gasto médio anual por aluno dos Estados Unidos é de $12.511 para a educação infantil e ensino fundamental e $13.908 para o ensino médio, enquanto o Brasil apresenta uma média de gasto anual por estudante de $2.795 para o ensino fundamental e educação infantil e $3.835 para o ensino médio, sendo a média da OCDE de $8.640 para a educação infantil e ensino fundamental e $10.017 para o ensino médio. O financiamento da educação pública brasileira passou por muitos altos e baixos, tendo como marca permanente a insuficiência de recursos para atender às demandas de seu tempo. Remontando ao período colonial, tivemos a educação jesuítica, de 1550 a 1759, mantida principalmente pelo autofinanciamento a partir de terras, rebanhos e uso de trabalho escravo pelos jesuítas. No período pós-independência, de 1822 a 1889, a demanda por educação aumentou muito, motivada pela Revolução Francesa, e em 1834, o ato adicional à Constituição do Império deu às províncias autonomia para cobrar impostos sobre o consumo e aplicá-los na educação pública, com o governo central custeando as escolas da corte no Rio de Janeiro. Após a proclamação da República, os municípios, principalmente as capitais, começaram a investir na educação, reduzindo os recursos nas outras políticas públicas. Em 1934, sendo influenciada pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a Constituição Federal de 1934 estabeleceu a primeira vinculação de impostos. União e municípios aplicariam 10% e estados aplicariam 20% da receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE. Essa vinculação foi abolida com o golpe de 1937 na Constituição do Estado Novo. Na prática, estes percentuais foram mantidos e readequados à nova situação, devido à demanda por matrículas aliada à gestão centralizada do Ministério da Educação. Em 1946, com a queda do Estado Novo e a volta de influências democráticas, essa vinculação de impostos retorna à educação. A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 1946, em seu artigo 169, preconizava que, anualmente, a União aplicará não menos que 10% e estados, Distrito Federal e municípios, nunca menos que 20% da renda resultante de impostos em manutenção e desenvolvimento de ensino. Com o golpe militar de 64, a vinculação de impostos federais para a educação deixou de existir na Constituição de 1967, permanecendo nos estados e municípios. Mais tarde, o fortalecimento dos movimentos sociais em favor da redemocratização da sociedade e da educação pública influenciaram a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 a ampliar os direitos e vincular recursos para a MDE, que foram garantidos na Constituição de 1988, em que a União fica obrigada a aplicar no mínimo 18% e estados e municípios no mínimo 25% da receita líquida de impostos em educação. Em meio ao cenário de mudanças no âmbito educacional, é aprovada a Lei 9.394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a LDB, na qual a educação é vista como um direito essencial, já garantido na Carta Magna de 88. Em 2007, o Fundef é substituído pelo Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização do Magistério, vigente até 2020.
Um dos problemas referentes a esse assunto não está ligado à letra e o espírito da lei em si, mas sim à vontade dos poderes executivo, judiciário e legislativo e, sobretudo, a mobilização da sociedade e dos educadores, em particular, para fazer a lei ser cumprida. O Brasil é prodígio em leis, algumas boas, que, mesmo coerentes ou avançadas, não são cumpridas, sobretudo quando beneficiam a imensa maioria da população e não interessam às classes dominantes, aos governantes e às outras instâncias do poder público, como legislativo e judiciário. Assim, o problema maior não está na letra ou no espírito da lei em si, seja ela progressista ou conservadora, mas sim na existência de forças sociais fora e dentro dos aparelhos de Estado com força e dispostas a cumpri-la. Por exemplo, a educação está prevista como direito de todos e dever do Estado desde a Constituição Federal de 1934, mas até hoje o poder público, federal, estadual e municipal não cumprem a sua obrigação, tantas vezes reiterada em constituições e leis educacionais ao longo das últimas décadas. Também desde a Constituição de 1934, a educação conta formalmente com recursos vinculados, como a vinculação interrompida nas constituições de períodos declaradamente autoritários, como de 1937 a 1946 e de 1967 a 1983, e, no entanto, até hoje centenas, talvez milhares de autoridades entre prefeitos, secretários, governadores e presidentes, além de ministros, não aplicaram nem aplicam o que devem legalmente à educação. Tendo em vista a tradição de cumprimento seletivo da lei por parte do poder público, podemos prever que alguns artigos da LDB pegarão e outros serão para inglês ver. Bom, para concluir esse trabalho, podemos notar que o Brasil ele tem diretrizes sobre a educação desde 1934, se eu não me engano. Mas assim, é um pouco difícil fazer essas leis serem cumpridas, né? Acredito que um dos pontos importantes em relação ao percurso histórico desse financiamento, porque a gente nota bastante a insuficiência, né, desses subsídios desde lá atrás. Então, independente da época, do contexto histórico, por motivos diferentes, acredito eu, mas há sempre uma insuficiência, né, desses subsídios, eles não conseguem atender A demanda. as Mesmo demandas da com época. essas novas leis, mesmo com a reformulação do antigo Fundef, que agora é Fundeb, que visa a diminuição da desigualdade, a gente vê que há um déficit muito grande. As leis existem e são muito boas no papel, mas o que é importante que aconteça é que tanto os governantes como a população caminhem juntos para fazer valer o que está no papel e tornar a educação do Brasil algo melhor. Sim, para que o Brasil realmente não seja só o país do futuro, mas do presente.